tu és este homem. 4 palavras que mudaram para sempre a vida do rei Davi. Um profeta corajoso. Uma parábola devastadora. Um rei poderoso confrontado por seus pecados secretos. Em 2 Samuel 12, testemunhamos um dos momentos mais dramáticos das Escrituras, quando a palavra de Deus corta como espada de 2 gumes, expondo o coração e trazendo tanto justiça quanto misericórdia. Esta é a história de Natã confrontando Davi, e as lições são para todos nós que pensamos que podemos esconder nosso pecado de Deus. Natã vai até Davi e lhe conta uma história sobre um homem rico que tinha muitos rebanhos e gados, e um homem pobre que tinha apenas uma pequena cordeira. Quando um viajante chegou à casa do rico, em vez de tomar de seu próprio rebanho, ele roubou a única cordeira do pobre para preparar a refeição. A indignação de Davi foi imediata e feroz. Vamos ler juntos este texto poderoso. E enviou o Senhor Natã a Davi, e, entrando ele a ter com ele, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprará e criará, e que havia crescido com ele e com seus filhos juntamente, comendo do seu bocado e bebendo do seu copo, e dormindo em seu seio, e a tinha como filha. A parábola continua com o viajante chegando, e o homem rico tomando a cordeira do pobre. Davi explode em ira, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira restituirá 4 vezes tanto, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então vem um momento devastador, então disse Natã a Davi, tu és este homem. 3 detalhes frequentemente negligenciados nos revelam a genialidade de Deus nesta confrontação. Primeiro, a parábola de Natã é um espelho perfeito do crime de Davi. O rico roubando do pobre é exatamente Davi, que tinha muitas esposas, roubando a única esposa de Urias. Segundo, Davi pronuncia sua própria sentença sem saber. Ele diz que o homem merece morrer e deve restituir 4 vezes tanto. Davi perderia 4 filhos, este bebê, Amnon, Absalão e Adonias. Terceiro, observe que Natã não começa com acusação, mas com uma história que desperta a consciência. Deus frequentemente usa narrativas para tocar nosso coração antes de confrontar nossa mente. A sabedoria divina conhece o coração humano melhor que nós mesmos. 3 mudanças teológicas profundas acontecem neste texto. Primeiro, do pecado oculto à exposição divina. Davi pensava que havia escondido seu pecado, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus sempre vê, sempre sabe, sempre age no tempo certo. Segundo, do poder humano à prestação de contas. Davi era rei, o homem mais poderoso de Israel, mas descobriu que existe uma autoridade maior. Nenhum título, posição ou poder nos isenta de prestar contas a Deus. Terceiro, da justiça à misericórdia. Quando Davi confessa pequei contra o Senhor, Natã imediatamente declara, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. O perdão de Deus é instantâneo para o coração arrependido, mas isso não remove todas as consequências. A graça não é licença, é poder para uma vida transformada. Enquanto isso, a criação observava este drama humano se desenrolar. Irmãos, vocês viram como Davi se indignou quando ouviu sobre a cordeirinha roubada? Seu coração ainda conhece a injustiça. Mas ele não viu que era exatamente isso que fez com Urias. Como os humanos conseguem enxergar o pecado nos outros mas não em si mesmos? É por isso que Deus enviou Natã. Às vezes precisamos de um espelho para ver nossa própria alma. Que dom é ter alguém que nos ame o suficiente para nos confrontar. E vejam, quando Davi confessou, o perdão veio imediatamente. Também o Senhor traspassou o teu pecado. Que misericórdia! Mas as consequências permaneceram. O bebê morreu, a espada não se apartou de sua casa. A graça perdoa, mas a colheita do que plantamos ainda vem. Isso me faz lembrar, os humanos têm esse privilégio incrível de confessar e receber perdão instantâneo. Que bênção eles têm mesmo quando a subestimam. Que lições poderosas emergem desta confrontação? Primeiro, Deus usa pessoas corajosas para confrontar nosso pecado com amor. Natã arriscou sua vida para falar a verdade ao poder. Precisamos de irmãos que nos amem o suficiente para nos confrontar quando necessário. Segundo,
Arrependimento genuíno traz perdão, mas não sempre remove todas as consequências. O perdão de Deus é gratuito e completo, mas ainda colhemos o que plantamos. Terceiro, prestação de contas é um presente de Deus para nosso crescimento espiritual. Pode doer no momento, mas nos salva de destruição maior. Quem Deus tem usado para confrontar áreas cegas em sua vida? Como você tem respondido? Lembre-se, não há pecado escondido de Deus, mas também não há pecado confessado que Ele não perdoe. Oremos juntos. Senhor, obrigado por Tua palavra que é espelho para nossa alma. Como Davi, às vezes vemos claramente o pecado nos outros, mas somos cegos ao nosso próprio. Dá-nos Natãs em nossa vida, pessoas corajosas que nos amem o suficiente para nos confrontar com a verdade. Dá-nos também coragem para ser Natã quando necessário, falando tua verdade com amor. Que nunca pensemos que podemos esconder nosso pecado de ti. Quando pecamos, que nossa resposta seja como a de Davi: pequei contra o Senhor. E que experimentemos tua misericórdia imediata: o Senhor traspassou o teu pecado. Obrigado por tua graça que perdoa e tua disciplina que nos restaura. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima, que a palavra de Deus continue transformando nossos corações. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.